A boa literatura nunca é aquela que te afasta da realidade. Então, eu vou ler um livro aqui para fugir da realidade um pouco. Então você não está procurando a boa literatura, você está procurando qualquer outra coisa que não a boa literatura. A boa literatura é aquilo que te coloca mais ainda na realidade. Okay? Isso significa que a boa literatura ela é a literatura que você aprende coisas. Não, eu gosto muito de ler livros históricos porque eu aprendi sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu só assisto filmes. Não é sobre isso que eu estou falando, não. A grande literatura ela pode ser divertida, no sentido de prazerosa, com certeza absoluta. Né? Leia, por exemplo, O Velho e o Mar, do Hemingway. Né? Mas então você está dizendo que a boa literatura ela não pode ser fantasia de modo algum. Não é isso que eu estou dizendo, não. Leia, por exemplo, O Hobbit, do Tolkien. Leia O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Né? Então, eu estou sendo contraditório. Eu falei que a boa literatura é aquilo que te traz para a realidade. Porque a boa literatura, ela consegue a sua força da realidade. Quando a gente lê O Hobbit, quando lê, por exemplo, O Senhor dos Anéis, pegar para... que é o mais, né, fantasia, está falando de um outro, Terra-média, etc. Né? Quando a gente fala sobre isso... Peraí que tem alguém ligando para mim, eu odeio quando acontece isso. Quando a gente fala sobre O Senhor dos Anéis... mas eu estou falando sobre hobbits, eu estou falando sobre elfos, nada disso existe, está me tirando da realidade. Não, mas... O mais importante do Senhor dos Anéis não é nem o Hobbit, os dragões, os demônios de fogo, sei lá o que, não é isso. O mais importante é você conhece efetivamente o que é nobreza, coragem, medo, sedução, tudo está ali. Né? Está ali, né, uma capa de coisas que não existem, mas está ali. E por que o Senhor dos Anéis é tão poderoso, né? Milhões de vezes melhor que o Harry Potter? Por que Harry Potter não pode ser nem comparado com o Senhor dos Anéis? Por que o Senhor dos Anéis está em outro patamar? Porque o Senhor dos Anéis ele te traz para a realidade. Né? Você sai, você conhece mais a realidade. Você entende melhor, por exemplo, o que é coragem. Né? E isso, por mais que todo mundo fale que não, isso atrai todo mundo quer conhecer, né? Platão dizia que um instinto natural nosso é de conhecer, né? Muita gente consegue abafar esse instinto muito bem, mas o nosso instinto é conhecer, né? Bom, mas eu não posso ir para a literatura para sentir prazer. Claro, eu vou sentir um prazer, né, na literatura. Literatura é também viver outras vidas. Mas eu posso viver outras vidas que são vidas possíveis, e a propósito, essa é uma definição de literatura para eu acho que é para o Aristóteles ou Platão, não sei agora. Mas a literatura é um relato do que poderia ser, então é uma vida possível, né? Ou eu posso simplesmente entrar na cabeça de um autor que criou as suas regrinhas e eu estou aprendendo as regrinhas que esse autor criou. Né? Quanto menos esse autor tiver contato com a realidade, mais eu vou só estar investindo no autor. Né? E, na minha opinião, piora a literatura. Okay? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é exatamente esse tipo de conhecimento que faltou a Adelaida Ivanovna Miusova e aquela mulher que se matou só porque era bela, queria parecer com um personagem do Shakespeare. Né? Ela esqueceu que a coisa mais maravilhosa do Shakespeare é que quando você entende Shakespeare, você entende, por exemplo, o teu colega que está cheio de ambição ali e vai fazer alguma coisa errada, né? Sacrificar alguém por causa da ambição dele. Né? É isso que nos atrai a literatura. De modo semelhante, a atitude de Adelaida Ivanovna Miusova foi, sem dúvida, um eco de sopros alheios e também a excitação de uma ideia prisioneira. Talvez tenha querido proclamar a independência feminina, ir contra as condições sociais, contra o despotismo do seu clã e de sua família. Perceba, o problema não é ela querer proclamar a independência feminina, não é isso que está em discussão. O problema é ela quer somente proclamar a independência feminina.
O problema não é eu quero escolher o meu próprio marido. Isso não é o problema, é válido ela querer escolher o próprio marido. O problema é ela querer escolher não por causa do marido, não por causa da decisão, que é uma decisão acertada, mas simplesmente porque eu quero mostrar que eu sou independente. Percebeu? Isso, eu tenho um nome bem simples para isso aqui. Isso aqui é birra. É isso aqui é birra. Então, por exemplo, eu ofereço pro meu filho, a gente vai pedir uma pizza hoje. E ele fala, não, eu quero escolher. E ele tá com vontade de comer pizza. Mas só porque ele quer ter voz na casa, ele quer convencer de escolher a gente comer cachorro quente. Percebeu? Isso é birra. Né? Bom, talvez tenha querido proclamar a independência feminina, ir contra as condições sociais, contra o despotismo do seu clã e de sua família. Mas a prestimosa fantasia a convenceu por apenas um instante. Essa historinha que ela contou a si mesma sobre o Pavlovich a convenceu só por um instante. Suponhamos de que Fyodor Pavlovich, a despeito de sua condição de comensal, era não obstante um dos homens mais ousados e galhofeiros daquela época. Foi essa a ficção que ela contou. Não, ele não é bronco, ele é ousado. Ele tem um espírito ali de galhofa, né? E galhofeiros daquela época em transição para tudo o que havia de melhor. Perceba, um espírito revolucionário nela, né? Por que ela quer ficar com o Pavlovich? Não só porque ele é galhofeiro, né? E ele é ousado, mas ele é representativo dessa época de transição. Daqui a pouquinho, vai vir uma revolução. E perceba, nós estamos um pouco antes da Revolução Russa aqui, né? Algumas décadas, né? Então, e aí sim, vai ser um novo mundo só de gente nobres e superiores. E aí você pergunta para essa pessoa, mas você pode descrever? Não sei, mas vai ser, né? Então ela acreditou que ele era um exemplo daquela época em transição para tudo o que havia de melhor. Quando, na verdade, ele não era senão um palhaço perverso e nada mais. O picante do caso foi ter sido resolvido com um rapto, e isso deixou Adelaína Ivanovna muito lisonjeada. Olha, um rapto, poxa. Já Fyodor Pavlovich, até por sua condição social, estava então muito preparado para todos os lances dessa natureza, pois desejava ardentemente arranjar sua carreira, fosse lá como fosse. Encostar-se numa boa família e receber um dote era muito sedutor. Quanto ao amor recíproco, parece que não havia absolutamente, nem da parte da noiva, nem da parte dele, até mesmo apesar da beleza de Adelaína Ivanovna, porque ele só estava interessado no dinheiro e ela só estava interessada na ficção. De sorte que esse caso foi, talvez, o único do gênero na vida de Fyodor Pavlovich, homem voluptuosíssimo em toda a sua existência, disposto a grudar num abrir e fechar de olhos em qualquer saia, bastando apenas que ela o atraísse. Por isso que foi o único, né? Por mais que ela foi atraente, não atraiu, e ele até por uma cabra o cara se sente atraído. E, entretanto, essa mulher foi a única a não provocar nele nenhuma impressão especial sob o aspecto de uma paixão. Né? Bom, só para a gente terminar essa ideia de fugir para a literatura, lembre-se que isso a gente pode ter em dois níveis. Né? Um é o nível dessa realidade inventada, romântica, a gente já conversou sobre ela longamente, e o outro é no nível linguístico mesmo, no nível da frase, a sintaxe, a frase de efeito e assim por diante, que é talvez pior que o outro. Pelo menos o outro ainda existe um mundo, né? É um mundo humano, logo um mundo pequenininho e limitado, mas ainda assim é um mundo romântico, mas ainda assim é um mundo, né? Isso, a coisa pior ainda, quando as pessoas nem pensam em uma realidade nem falsa, ela só olha a frase, nossa, essa é uma frase de efeito, né? A famosa lacração, né? Você fala aquela frase, pá! Resolveu uma questão filosófica de 2000 anos, né? Então a gente começa o próximo vídeo conversando sobre essa fuga para as palavras.